Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 3, por Derek Prince. Capítulo 6. Os que são de Cristo na sua vinda. No último capítulo, consideramos a primeira fase da ressurreição, chamada por Paulo, Cristo as primícias, e vimos o modo exato e completo como o relato neotestamentário da ressurreição de Cristo cumpriu a tipologia profética da ordenança das primícias estabelecida no Antigo Testamento para Israel. Continuaremos agora para considerar a segunda fase da ressurreição, a que Paulo se refere em 1 Coríntios 15, 23, como os que são de Cristo na sua vinda. Marcas do verdadeiro crente. É importante notar cuidadosamente as frases exatas que Paulo usa aqui, relativas a essa segunda fase da ressurreição. Primeiro que tudo, a palavra grega aqui traduzida por vinda é parousia. Esse é o termo geralmente usado em todo o Novo Testamento para traduzir esse aspecto da segunda vinda de Cristo, que diz fundamentalmente respeito à igreja, ou seja, a vinda de Cristo como noivo para levar a sua noiva, a igreja, para si próprio. Em segundo lugar, reparemos com que cuidado Paulo especifica com exatidão os que participarão nessa segunda fase da ressurreição. Ele diz os que são de Cristo. Esta frase indica posse, é o mesmo que dizer os que pertencem a Cristo. Certamente não inclui todos os que fizeram uma profissão de fé em Cristo. Abrange apenas os que plenamente e sem reserva se submeteram a Cristo e se consideram inteiramente seus. Já não são de si mesmos, pertencem a Cristo. Em 2 Timóteo 2,19, Paulo descreve um selo duplo que marca os que satisfazem plenamente esta exigência. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Em uma instância, apenas o próprio Senhor conhece exatamente os que lhe pertencem. Contudo, na conduta exterior, todos esses crentes têm uma característica em comum: afastam-se da iniquidade. Todos aqueles em quem não existe esse segundo selo exterior não se encontram entre os que o Senhor reconhece como seus. Em Gálatas 5:24, Paulo apresenta uma outra marca pela qual se distinguem tais pessoas. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Cristãos professos que levam vidas descuidadas, carnais e autoindulgentes não são contados entre aqueles a quem Cristo receberá como seus. É verdade que Cristo vem como um ladrão, mas de certeza não virá para roubar, virá para levar consigo os que são seus. Com esse alerta em mente, consideremos o que acontecerá nessa segunda fase da ressurreição. Como Paulo declara que ocorrerá na vinda de Cristo, torna-se evidente que essa segunda fase está diretamente associada com a vinda de Cristo. Ora, a vinda de Cristo é um dos principais temas de toda a profecia bíblica. Alguém calculou que para cada promessa da Bíblia relativa à primeira vinda de Cristo, há pelo menos 5 promessas respeitantes à sua segunda vinda. Isso mostra o grande papel que o tema da segunda vinda de Cristo desempenha na revelação total da Escritura. Por esse motivo, ultrapassa o alvo do nosso presente estudo, discutir em detalhe todas as questões relacionadas com o segundo advento de Cristo. Contudo, é útil realçar que no conselho eterno de Deus, a segunda vinda de Cristo foi ordenada para cumprir um certo número de diferentes alvos. Esses alvos são de algum modo distintos uns dos outros. Embora todos interrelacionados no plano global de Deus, cada um desses alvos constitui um aspecto importante da segunda vinda de Cristo, uma parte importante do acontecimento total, segundo as Escrituras. 5 alvos da segunda vinda de Cristo. Sucintamente, poderemos mencionar os 5 principais alvos da razão da segunda vinda de Cristo. Primeiro, Cristo virá para a igreja, virá de novo como noivo, para receber para si
todos os verdadeiros crentes como sua noiva, reunir-se-ão a Cristo, quer pela ressurreição, quer pela transformação instantânea dos seus corpos, se estiverem vivos. Em João 14,3, Jesus dá essa promessa aos seus discípulos: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Segundo, Cristo virá para a salvação da nação de Israel. O remanescente da nação de Israel, que sobreviver ao fogo da grande tribulação, reconhecerá Jesus como seu Messias, e assim se reconciliará com Deus e receberá o seu favor e bênção. Isso é revelado na promessa de Deus através de Isaías, citada por Paulo em Romanos 26, 27. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Terceiro, Cristo virá para o derrube do anticristo e do próprio Satanás. Isto é predito em 2 Tessalonicenses 2,8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quarto, Cristo virá para o julgamento das nações gentias. Ele mesmo predisse em Mateus 25, 31, 32. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Nos versículos que seguem, Jesus descreve em detalhe como será o julgamento. Quinto, Cristo virá para estabelecer na terra o seu reino milenar. É o que encontramos em Mateus 25, e o que está também predito em Isaías 24, 23. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos, haverá glória. Também está profetizado em Zacarias 14, 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. O período de tempo durante o qual Cristo assim reinará é revelado em Apocalipse 24, onde se diz relativamente aos mártires do período da tribulação, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Milênio é uma palavra de origem latina, que significa um período de 1000 anos. Assim podemos resumir rapidamente os 5 alvos principais da vinda de Cristo. Primeiro, Cristo virá para a igreja, para receber para si todos os verdadeiros crentes. Segundo, Cristo virá para a salvação da nação de Israel. Terceiro, Cristo virá para derrubar o anticristo e o próprio Satanás. Quarto, Cristo virá para julgar as nações dos gentios. Quinto, Cristo virá para estabelecer na terra o seu reino milenar. Embora entre os crentes haja uma boa medida de acordo relativamente a esses alvos principais da segunda vinda de Cristo, ainda permanece muita discussão e controvérsia quanto aos detalhes e à relação precisa entre cada um desses pontos e o resto. Algumas das principais questões que se levantam são: todos estes alvos da vinda de Cristo se cumprirão em conjunto num único evento, ou haverá intervalos definidos de tempo entre alguns deles? Se sim, por que ordem ocorrerão? É possível algum sobrepor-se aos outros? Tanto quanto possível, no nosso presente estudo, evitaremos entrar desnecessariamente nessas questões controversas e limitarmos-nos a este aspecto particular da vinda de Cristo diretamente associado à ressurreição dos justos. Ressurreição e arrebatamento dos verdadeiros crentes. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Paulo descreve de que modo os cristãos ressuscitarão para se encontrarem com Cristo na sua vinda.
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O alvo fundamental dos ensinamentos de Paulo aqui é confortar os crentes cristãos relativamente a outros cristãos, parentes ou pessoas queridas que morreram. Esses cristãos que morreram são descritos como os que dormem, ou mais precisamente, os que dormem em Jesus. Isso significa aqueles que morreram na fé do Evangelho. A mensagem de conforto de Paulo baseia-se na certeza de que estes e todos os outros verdadeiros crentes ressuscitarão. Eis o quadro que Paulo apresenta desta fase da ressurreição. Primeiro haverá 3 sons drásticos a anunciá-la. O primeiro som será o grito do próprio Senhor Jesus Cristo, tal como ele predisse em João 5, 28 a 29. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Somente a voz de Cristo tem o poder de chamar os mortos dos seus sepulcros. Contudo, nesse momento particular, ele chamará apenas os justos mortos, só os que morreram na fé. A chamada dos ímpios mortos será reservada para uma fase posterior da ressurreição. Os outros 2 sons que se ouvirão nesta altura são a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. O arcanjo aqui referido é provavelmente Gabriel, já que parece ser seu ministério especial proclamar em toda a terra intervenções iminentes de Deus nos assuntos dos homens. Através de toda a Bíblia, um dos principais propósitos do uso da trombeta é juntar o povo do Senhor em algum tempo especial de crise. O som da trombeta, nesse momento, será o sinal para todo o povo do Senhor se lhe juntar, enquanto ele desce do céu ao seu encontro. Na terra ocorrerão 2 grandes acontecimentos numa breve sucessão. Primeiro, todos os verdadeiros crentes que morreram na fé ressuscitarão. Segundo, todos os verdadeiros crentes vivos na terra, nesse momento, passarão por uma mudança instantânea e sobrenatural nos seus corpos. Depois, esses 2 conjuntos de crentes, os que ressuscitaram e aqueles cujos corpos foram transformados sem morrer, serão arrebatados pelo poder sobrenatural de Deus e subirão nos ares. Ali serão recebidos nas nuvens e dentro delas reunir-se-ão ao seu Senhor e uns aos outros. Depois o Senhor e os seus redimidos estarão para sempre juntos na harmonia e comunhão indestrutíveis do céu. Há um significado especial em 2 das palavras gregas que Paulo usa nesta passagem, onde ele diz: seremos arrebatados. O verbo grego traduzido por arrebatar é harpazo. Isso denota um apanhar súbito, violento, breve. É utilizado 4 vezes no Novo Testamento para descrever pessoas sendo apanhadas para serem levadas ao céu. É também usado em Atos 8:39, onde lemos o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, do eunuco etíope. É usado por Jesus em João 10:12 para descrever o lobo a apanhar as ovelhas. Ele também o utiliza em Mateus 13:19 para descrever as aves a arrebatar a semente lançada no caminho. Surge em Judas 23 para descrever pessoas a serem tiradas do fogo. Tradicionalmente, os comentadores bíblicos traduzem a palavra harpazo por arrebatar, quer como verbo
quer como substantivo. Arrebatar deriva de um verbo latino que significa precisamente o mesmo que harpazo, apanhar, levar para longe. No restante destes estudos, usaremos arrebatamento, nesse sentido como equivalente de harpazo. Paulo usa harpazo com a intenção deliberada de dar a impressão de um ato violento, súbito, único e rápido. Na verdade, sugere particularmente o ato de um ladrão. A esse respeito, concorda com as outras escrituras que comparam este aspecto da vinda de Cristo ao de um ladrão. Por exemplo, em Apocalipse 16:15, Jesus diz: "Eis que venho como ladrão." Igualmente, em Mateus 24, 42 a 43, ele diz: "Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas derá isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa." Note-se a sugestão de violência na afirmação de que a casa seria minada. Portanto, podemos dizer que a vinda de Cristo para a sua igreja, nessa altura, será como a de um ladrão nos seguintes aspectos: será repentina, inesperada, sem aviso, culminará num ato único, impiedoso de arrebatar. Mais ainda, o que vai ser arrebatado será o tesouro mais valioso da terra, os verdadeiros cristãos. Glórias a Deus, Senhor, que nós possamos estar dentro desse tesouro aí, que nós possamos fazer parte desse tesouro, em nome do Senhor Jesus. Contudo, como já dissemos, a vinda de Cristo diferirá da de um ladrão, num aspecto extremamente importante. Ele levará consigo apenas aquilo que já é seu pelo direito de redenção. 1 Tessalonicenses 4,17 contém uma outra palavra grega significativa. Paulo diz que nos encontraremos com o Senhor nos ares. A palavra grega usada aqui é aer. Essa é uma das palavras gregas normalmente traduzidas por a. A outra palavra é aite. A diferença entre ambas é que aé denota o a inferior, no contato imediato com a superfície da terra. Aite traduz o a mais elevado, mais rarefeito, a uma distância considerável acima da superfície da terra. Como Paulo usa a palavra aé em relação com a vinda do Senhor, ele indica que a reunião do Senhor com os seus santos arrebatados ocorrerá na camada inferior do ar, bem próximo da superfície da terra. Em 1 Coríntios 15, 51 e 52, Paulo refere-se de novo a este mesmo momento da ressurreição e do arrebatamento. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo desvenda aqui um mistério, isto é, um segredo não revelado previamente do plano de Deus para a igreja. O segredo assim revelado é este: todos os verdadeiros crentes serão arrebatados juntamente na vinda do Senhor, mas nem todos os que serão arrebatados terão morrido para serem ressuscitados. Os que estiverem vivos na vinda de Cristo não morrerão, mas passarão por uma mudança instantânea e miraculosa dos corpos. Por meio desta mudança, os seus corpos passarão a ser exatamente como os dos outros crentes que ressuscitaram dos mortos. No versículo seguinte, Paulo resume em poucas palavras a natureza da mudança que ocorrerá. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Em vez de mortal e corruptível, o novo corpo de cada crente será imortal e incorruptível. Esse relato aqui, apresentado por Paulo, constitui um quadro completo da ressurreição de todos os crentes antes do estabelecimento do reino de Cristo no milênio. A resposta a essa pergunta parece ser não. Parece haver no livro de Apocalipse mais dois estágios na ressurreição dos justos: testemunhas e mártires. Em Apocalipse 11, lemos o relato de duas testemunhas de Deus durante o período da tribulação,
e do seu eventual martírio pela besta que sobe do abismo, isto é, o anticristo. Nos versículos 9, 11 e 12 deste capítulo, o relato prossegue assim: E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. O relato deixa claro que isto foi uma ressurreição, no seu sentido mais cabal. Embora os seus corpos não tenham sido sepultados, estes 2 mártires estiveram mortos durante 3 dias e meio. Depois, à plena vista dos seus inimigos, os seus corpos foram ressuscitados e subiram ao céu. É interessante notar que a sua ascensão ao céu é semelhante à dos outros casos que já analisamos, pois ela deu-se numa nuvem. Parece claro que essa ressurreição das 2 testemunhas é distinta da ressurreição dos cristãos, descrita em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Não está associada à descida de Cristo do céu, nem há qualquer referência a outra característica, como a trombeta ou a voz de um arcanjo. Se formos agora a Apocalipse 20, 4 a 6, vemos o registro do que parece ser um estágio posterior da ressurreição dos justos. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. As pessoas cuja ressurreição é aqui descrita são as que morreram por decapitação como mártires de Jesus durante o período do governo do anticristo. Esses santos da tribulação são apresentados como sendo ressuscitados no final da grande tribulação, precisamente antes do estabelecimento do reino milenar de Cristo. Assim compartilham com o próprio Cristo e com todos os outros santos ressurretos o privilégio de reinarem e julgarem as nações da terra durante o período do milênio. Alguns comentadores creem que esses mártires da tribulação estão incluídos na ressurreição dos cristãos, descrita em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Outros encaram-no como estágio distinto e subsequente na ressurreição dos justos. Nada se ganha transformando isto num assunto de controvérsia. O apóstolo João conclui assim o relato da ressurreição destes mártires. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Com essas palavras, João aparentemente indica que a primeira ressurreição já está completa. Todos os que participam nesta ressurreição são chamados bem-aventurados e santos, ou seja, são todos crentes justos. Até esse momento, nenhum dos injustos já ressuscitou. A segunda ressurreição, na qual participam os injustos, é descrita por João na parte final de Apocalipse 20. Se reunirmos agora a revelação dada por Paulo e por João, podemos fornecer o seguinte resumo da ressurreição dos justos. A ressurreição total dos justos, desde o momento da própria ressurreição de Cristo até a ressurreição dos mártires da tribulação antes do milênio, é chamada por João de primeira ressurreição. Todos os que tomarem parte desta ressurreição são bem-aventurados e santos, ou seja, são todos crentes justos. Contudo, nessa ressurreição total dos justos, podemos discernir pelo menos 4 acontecimentos distintos, a saber: primeiro,
Cristo as primícias, isto é, Cristo em pessoa e todos os santos do Antigo Testamento que ressuscitaram no momento da ressurreição de Cristo. Segundo, os que são de Cristo na sua vinda, os verdadeiros cristãos que estão prontos a encontrar-se com Cristo na sua vinda, juntamente com os que morreram na fé, todos esses em conjunto, sendo arrebatados nas nuvens para se encontrarem com Cristo nos ares. Terceiro, as duas testemunhas do período da tribulação, que são deixadas mortas por sepultar durante 3 dias e meio, ressuscitando depois para ascenderem ao céu numa nuvem. Quarto, o remanescente dos mártires da tribulação, que são ressuscitados no final do período da tribulação, a tempo de compartilharem com Cristo e com os outros santos o privilégio de reinarem e julgarem as nações da terra durante o milênio. Em breve resumo, eis o quadro que o Novo Testamento apresenta da ressurreição dos justos. No capítulo seguinte, continuaremos a considerar a terceira e última fase da ressurreição. Glórias a Deus, graças a Deus, obrigada, meu Pai, por esse ensino tão poderoso. Senhor, que nós possamos, Senhor, estar nesse grupo de pessoas seletas, sermos esses privilegiados, onde seremos arrebatados e reinaremos com Jesus e julgaremos as nações e os anjos. Graças te dou, Senhor, por esse ensino. Nos fortaleça, nos limpe, nos purifique de toda iniquidade, para que nós possamos estar com Cristo, reinando e esperando Ele de braços abertos, como uma noiva limpa, purificada, sem ruga, sem mácula, sem manchas, vestes brancas e tão pura quanto a neve. Eu oro, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas
amor de mim. Meu coração, que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos